arrumar, mas a gente está fazendo o nosso melhor, então vamos baixar as nossas barreiras. A consciência, ela é entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos é onde eu desejo. Então, a gente vai tomando umas porradas, e nesse processo também de apanhando da consciência, o desconforto da consciência, a gente também para um pouquinho para se abraçar, né? Então, vai lá. Dá um abraço aí no corpinho, se abraça, se acolhe. Vamos dar uma reguladinha na nossa respiração. Fala para sua criança interior que você está fazendo o seu melhor, que às vezes é muito difícil, mas que você está tentando fazer o seu melhor. E que mesmo sendo muito difícil, a gente não vai desistir, a gente não vai parar. Mas agora, como adultos, a gente também tem a consciência e a gente vai errar no meio do processo. Que nem todos os dias vão ser perfeitos. A gente não vai acertar em todas as escolhas. E a gente vai precisar, muitas vezes, ter uma flexibilidade também com o controle. É assumir esse controle, mas quando a gente errar, a gente pode sim dar um puxão de orelha, vamos prestar atenção, vamos ficar mais presente, mas isso também não é certeza de que a gente vai acertar em todos os passos, porque nós temos uma parte humana e os humanos são falhos, né? Se a gente parar para pensar, até os robôs falham, que tem toda uma programação, eles também estão dando, tem um monte de IA dando problema aí, dando chilique já. Imagina nós, né, que temos um monte de coisas para administrar. A gente administra não só a vida da nossa própria criança, a vida da nossa adulta, às vezes a nossa casa, o negócio, a vida dos nossos filhos. Quantas agendas vocês estão organizando? Que não está permitindo com que vocês acertem na agenda de vocês. Porque mãe é assim, mãe não é assim? Às vezes eu organizo a casa inteirinha, quando eu olho no meu quarto e falo, ai, faltou meu quarto. A casa tá um brinco, tudo organizado. Aí eu abro meu armário, cai roupa para tudo quanto é lado, falo, faltou meu armário. Porque a gente tem essa mania de entregar sempre o melhor para o outro, e aí falta energia para a gente poder também se entregar o melhor para a gente. E isso é muito abuso com a gente mesmo, né? Então, aqui nesse Clube das Mulheres, e até para relacionamento, dar demais para o outro é pesado. Dar demais para o outro é pesado, porque assim, eu faço tudo para todo mundo, só que eu acabo gerando uma expectativa de que o outro vai também se abandonar para poder me honrar. Percebe o grande erro dos relacionamentos? A gente faz na expectativa de que o outro também vai fazer com a mesma qualidade de entrega com que eu ofereço. Uma amiga minha comprou uma passagem de balão para o namorado e, tipo, no aniversário dela, a Malemar, ela ganhou os parabéns, né? Então, assim, o que que ela deveria ter feito nesse aniversário dele? Malemar ter dado os parabéns para ele. Ela não podia ter dado muito, ela deu muito. Então, assim, tá em desequilíbrio o relacionamento. Ah, Kézia, mas eu não tenho que entregar o meu melhor primeiro para mim. Eu estou entregando o meu melhor para mim. Chega no momento da nossa evolução que a gente vai ter uma integridade tão fodida com a gente mesmo, e que aí, tipo assim, o que o outro me entrega, eu comprei um passeio de balão aqui para mim. E aí, tipo assim, eu queria muito voar de balão, eu casei o passeio de balão com o aniversário do cretino, brincadeira, quase isso. E aí eu casei o aniversário, o presente que eu queria me dar, com o aniversário dele, entende isso?
aí tá tudo bem, aí tá regulado. Eu não estou criando, eu não estou fazendo esperando receber algo em troca. Então, a gente dá de um lugar muito infantil ainda para o outro. E por isso que a gente se decepciona tanto com os relacionamentos. E por isso que a gente está tão exausta na vida, porque assim, a gente está dando demais para o outro e a gente está se entregando muito pouco. Então, como é que o meu corpo fica? Desnutrido. Eu estou desnutrida, você está desnutrida, nós estamos desnutridas, vós estamos desnutridas, todo mundo desnutrido, né? É, então, a gente precisa acabar com essa estupidez em nós e nos relacionamentos. Então, o que que eu tenho feito, assim, tá? Uma dica para vocês. Eu tenho colocado as minhas prioridades na minha agenda também, né? Então, por exemplo, assim, as coisas que eu quero fazer para mim, então eu tenho colocado tudo de manhã. Então, por exemplo, assim, o meu salão, a minha manicure, as minhas meditações, a minha academia. Então, tudo que é meu, que é importante para mim, eu faço primeiro. Porque eu trago para mim aquele senso assim, eu tenho valor, eu sou importante, eu não estou esperando o outro me nutrir. Tá fazendo sentido para vocês? Então eu já começo o meu dia e tipo assim, eu tô cheia, eu tô feliz, eu tô grata, eu já cuidei de mim, cuidei da minha criança interior, já conversei com ela, já fiz meu movimento de constelação diário aqui de receber do papai, da mamãe, né? Deixei a criancinha lá no colinho, já mamei na tetinha da mamãe hoje, adoro. Já tomei a minha força e aí saio agora para poder ser a mãe. E aí eu estou aqui hoje, sendo a mãe, sendo a professora, sendo a esposa, do meu lugar de adulta, não com as minhas expectativas e frustrações da minha criança. É isso que a gente tem que ter essa consciência. Mas qual é o bug aqui? Eu ainda estou esperando meu pai e minha mãe cuidar de mim. Eu ainda acho que eles deram pouco. Eu estou desnutrida, eu ainda acho que está faltando. E você vai morrer desnutrida. Você vai morrer na escassez. A escassez é o quê? Falta de pai e mãe. E qual é a virada de chave? Eles já deram tudo. E nós ainda estamos tentando tirar a leite de pedra. Então, eles já deram tudo, 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 né? E agora que o bicho, que o calo aperta, agora, como é que a porca torce o rabo? Por quê? Vocês vão ver o trabalho que é, o trampo que é cuidar da gente. Como a gente é exigente, né? Como a gente é insatisfeita, ingrata, como a gente é fuinha, cara. Então tem hora que eu falo assim, cara, como eu sou um balde furado, como nada tá bom. E aí, e aí eu preciso conversar com a minha criança, né? E falar, ó, você tá exigente demais, ô flor de alecrim dourado. Eu não posso, porque a minha adulta vai ter que olhar para essa criança e vai falar assim, eu também não posso. Porque eu também já sou mãe. Três, né? Três, gente! Então, eu não posso dar tudo que a minha criança quer o tempo inteiro. Eu não posso dar o que ela quer comer o tempo inteiro, porque eu tô, né, parecendo a gordinha da lancheira. A gente engorda, então a gente não pode. E aí você vai perceber que, tipo assim, nem você vai conseguir dar tudo que você quer. O ano passado eu tentei fazer algumas coisas assim, porque eu sempre fui muito exigente, né? Comigo e com todo mundo. E o ano passado eu falei, eu vou viver a vida do jeito que eu acredito. E tudo bem, funcionou, deu certo. Mas assim, bancar aquilo tudo que eu tinha criado, eu estava com uma despesa fixa de R$ 15.000. Tipo assim, fixa, fixa. De moradia, alimentação, escola, né? E graças a Deus eu dei conta, mas assim, muito pesado. Chegou assim, um momento, sabe quando você tá ali, sabe assim, tipo, à beira de um burnout? Como pode melhorar? E interessante ponto de vista, não é
um estilo de vida caro, né? Alguém aí tem mais despesa do que isso, né? E, e aí eu precisei, tipo assim, dar um passo para trás, falar, não, tá pesado para mim esse aluguel, morar nesse lugar, pagar essa escola. E eu precisei, tipo assim, dar uns passinhos para trás, tirar as crianças do particular, colocar na pública, sair de um aluguel de X e para um aluguel de X, né? E mudar tudo. Não foi fácil, não é fácil descer do salto. A nossa criança, ela não gosta de dar o braço a torcer, ela vai dar chiliquinho, ela gosta de aparecer o nosso ego, cara. E foi assim um movimento. E nesse momento, quando eu escolho dar um passo para trás, eu volto lá para Franca. Quem lembra disso? Aí vou para um apartamento emprestado de uma amiga, tava pagando aluguel, é óbvio, mas tipo assim, cara, foi difícil para mim. Foi assim, só que eu falei assim, por que que eu tô voltando? Porque eu saí com arrogância, por isso que a gente volta. Eu saí com arrogância, eu saí tipo assim, Deus me livre dessa Franca. Deus me livre de morar perto dos meus pais, porque eles acham que eu sou babá deles, eles acham que eu tenho que ficar resolvendo o problema deles 24 horas por dia. Então, eu saí de um lugar de muita arrogância. Então, sempre quando a gente sai com ingratidão de algum lugar, a gente vai ter que voltar. Talvez eu não preciso voltar para aquela mesma empresa, só que você vai encontrar aquele chefe na esquina de novo. Se você sai com ingratidão de um relacionamento, esse cara, esse babaca não fez nada, você vai arrumar o pior. Então, assim, é muito desafiador a gente, assim, é, entender e respeitar limites, né? Então, eu vou mudar um pouquinho a aula de hoje. Eu quero que vocês peguem um papel. Dois papéis, duas folhinhas de papel. Eu sinto que a gente precisa fazer esse movimento aqui para a gente poder entrar no negócio da alma gêmea. Porque na hora que eu olhar para minha alma gêmea, eu tenho que entender esse lugar que a gente vai experimentar agora. Vocês vão pegar três papéis. Vocês vão pegar quatro papéis. É quatro. Vamos fazer direito. Quatro folhinhas em branco, um, dois, três, quatro. Não vou falar o que que é. Vocês vão colocar na sua frente as quatro folhinhas. Vocês vão ficar em pé, bem devagarzinho. Isso chama âncora, constelação de âncora, tá? E a gente vai subir em cima de cada folhinha dessa. Cada folhinha dessa representa uma energia que eu ainda não vou contar o que é. E vocês vão ficar em pé, vai baixar as barreiras. E vocês vão subir no número 1. E eu quero que vocês percebam como é esse lugar do número 1, tá bom? E com respeito, com muito respeito, vocês vão fazer esse movimento. Então, fica em pé e sobe na âncora número 1. E aí, antes de subir na âncora número 2, a gente vai conversar. Que eu quero saber, ouvir um pouquinho a percepção desse lugar. Lá vem ela, gente. Você usou tudo? Bem desconfortável, zumbido no ouvido. Uhum. Quando vocês, antes de sair desse lugar, vocês vão falar, a partir de agora, olho com muito respeito para esse lugar. E aí vocês podem sair. Alguém achou esse lugar divertido? Eu tô bem tonta, Kézia. Tontura, raiz nos pés. Hã?
Eu tô bem tonta, parece que eu vou cair. Eu tô me apoiando aqui. Uhum. Bem isso mesmo, tontura, Eu senti frio. Mas aqui muito tá frio, né? frio. Hã? Mas aqui tá frio mesmo, então não sei se é da técnica ou é do ambiente. Uhum. Eu me senti bem. Eu me senti forte, segura, Uhum. posicionado. Anota isso aí que depois a gente vai conversar sobre isso. Vou dar na sua cara. Como pode melhorar? Enjoo. Eu senti muito arrepio na coluna. Muito arrepio na coluna. Um arrepio na coluna. Tá bom. Tontura também. Fiquei tonta. Olha, a grande maioria percebeu, né? Agora vocês vão. Sobe lá, já. Quem achou bom, principalmente, sobe lá e fala assim: isso não é meu, mesmo sendo divertido para mim, isso não é meu, e eu dou um passo para trás. Eu não preciso criar os mesmos desafios na minha vida. Tá, Jaque? Sai com respeito desse lugar, mesmo sendo divertido para minha criança. Agora eu tomo consciência de que esse lugar não é meu. Agora vamos para o número 2. E anota isso, Jaque, para você fazer de novo depois. Alguém mais achou esse lugar divertido? Porque ele não é divertido. Dá um passo para trás, quer eu sair? Isso. Aí vocês, inclusive, vocês podem reverenciar, baixar a cabeça. Foi divertido para mim até agora, já que você pode falar isso, tá? Até agora eu me diverti com essa energia. Ó, a Fabi com dor de cabeça, ótimo. Eu não gostaria que esse lugar ficasse confortável para vocês, não. Ele tem que ser pesado. Mas ok, como pode melhorar? Isso, tá vendo? Por isso que é bom a gente fazer o exercício. Gente, faça sempre o exercício, tá? Mesmo que vocês não possam fazer ao vivo, uau! Hã? Não tem problema, não. Até agora foi divertido para mim. A partir de agora eu olho com muito respeito para tudo isso. Porque tem gente que é meio sadomasoquista. Gosta do problema, gosta de grudar no chifre do capeta, né, Jaqueline? Pega o capeta pelo chifre, pelo rabo. 6 horas da manhã eu já dei uns tapas na cara do capeta, tipo assim. Mas eu também sou assim, né? Eu também preciso, tipo. E assim, esse lugar também ele não precisa ser ruim. Eu olho para esse lugar com muito respeito, porque na verdade esses desafios não são meus. Agora, número 2, respira, descruza os braços. E vamos subir na âncora número 2. Com respeito. Eu senti leveza aqui no número 2. Agora, mesmo sabendo o que era um lugar quentinho. Olha lá, leveza, aconchego, vontade de rir. Eu também senti isso, Karen. Ai. Mas esse também não é um lugar bom. Olha com respeito para tudo isso. Karen, pega um objeto na mão. Quem sentiu leveza, corre, pega um objeto, volta para esse lugar, deixa o objeto nesse lugar e sai. Ah lá, a outra que sentiu paz, a Fabiana também. Faz esse movimento, tá bom? Corre, pega um objeto, qualquer objeto, um controle remoto, qualquer coisa, uma faca, qualquer que vocês sentirem. Não senti leveza aqui também, não. Isso, Conforto, angústia e tontura, de novo. isso. Isso. Aí, Karen, primeiro segura o objeto. Karen, segura o objeto na mão. Quem sentiu leveza nesse lugar, segura o Não objeto tá na leve, mão. não. Isso. Todo mundo pode pegar um objeto, mas principalmente quem achou gostoso, segura o objeto e fala: foi divertido para mim até agora. Foi divertido. Em sua homenagem, Em sua homenagem.
Eu carreguei tudo isso por você até agora. Mas a partir de agora eu tomo consciência que essas limitações não são minhas, mamãe. Isso é as limitações da mamãe. O primeiro lugar eram as limitações do papai. E agora você vai pegar as limitações da mamãe e coloca aí no pezinho dela. Fala, eu sinto muito, mamãe, eu não posso mais carregar isso por você. Essas limitações são suas. E por amor eu solto, por amor a mim e ao nosso futuro, agora eu solto essas limitações. Isso aí é limitação no relacionamento, limitação com o emagrecimento, limitação com a prosperidade, limitação com a maternidade, limitação com o feminino. Por que que é leve? Porque eu estou no amor cego. Por amor a você, mamãe, tudo. Eu engordo, eu não tenho relacionamento, eu mato 10 leões com tigre, 10 leões com tigre é bom, né? Mato 10 leões por dia, eu abdico do prazer, é isso que é leveza para criança. Olha, mamãe, sou igualzinho você, eu crio uma diabetes, te sigo na morte. Então agora eu tomo consciência que perpetuar as suas limitações não é mais divertido para mim. Kézia, Beleza? Sim? para mim foi mais forte no lugar da mãe do que o do pai. Para O mim pai também foi estava mais. super quentinho. Foi super assim, ai, que gostoso. Não, para mim não. Para mim foi mais desconfortável. Mais Ah, tá, desconfortável. beleza. Aham, beleza. Então, respira, dá um passo para trás. E às vezes a gente tem que ficar o quê? Bem pequeno, sair daí rastejando. Tipo assim, façam, repitam o movimento depois, senta no chão, isso mesmo, cara, e senta, fala, é muito pesado para mim. Se eu continuar nesse lugar aqui, é decretar minha falência, minha morte, minha frigidez, tipo assim, não quero. Me libere disso, por favor, mamãe, vovó, bisavó, me liberta disso, tá? E dá um passo para trás, e sai daí, rastejando, rolando. Tipo assim, dá um passo para trás e respira, que agora a gente vai experimentar um terceiro lugar. Se alinha, se ajeita, respira. Toma consciência desse lugar. Eu quero que vocês vão nesse lugar aí, respira e solta, respira e solta, respira e solta, solta os braços, relaxa o corpo. Talvez esse lugar ainda esteja pesado, porque vocês estavam carregando as limitações do papai e da mamãe. Nossa, Kézia, parece que eu vou cair. Se eu não ficar aqui, parece que eu vou cair. Sim, Eu sim. tô inspirando, soltando e tô baixando a cadeira e tá ficando cada vez mais tonto. Sim, mas esse lugar é o lugar que vocês têm que dar conta. Essas são as suas limitações. E por que que tá pesado? Porque vocês não estão dando limite para o outro. Porque vocês não estão dando limite para o que vocês estão carregando dos pais de vocês. Vocês sobem nesse lugar e vai ficar nele até ficar leve. Volta lá para o lugar, Diane. Volta lá para aquele lugar. E vamos Tenho que ficar aí voltar até ficar leve. pra mãe? Hã? Eu tenho que voltar agora pro lugar da âncora do pai e Não, da mãe? agora você vai tomar consciência. Desse lugar você tem que dar conta. Tá, já pode subir na terceira âncora ou não? Tonta. Ah, não, a gente já está na terceira. A gente já está na terceira âncora. Vai para a terceira agora, isso.
Vai para a terceira e se alinha. E para quem tá pesado, como é que tá aí nesse lugar? Fala para você, desse lugar eu tenho que dar conta. Agora eu tomo consciência. Esse lugar esteve pesado até agora porque eu estava carregando coisas que não eram minhas, limitações que não eram minhas. Respira, se sustenta aí, viu, Jaqueline? A Jaqueline estava até se curvando ali, fala, não, aqui eu quero ver, aqui que eu tenho que dar conta. Põe uma coisa na cabeça de vocês, o meu lugar é leve. O meu lugar, ele precisa ficar leve. É óbvio que não vai ficar. Para mim também não está leve ainda. Mas por que que não está leve ainda? Porque eu ainda não aprendi a dar limite para o outro. Olha para todos os seus limites e você vai falar: agora eu olho com respeito para os meus limites. E eu aprendo a dar limites para os meus filhos, para os meus pais, para os meus relacionamentos, para os meus clientes. Eu preciso aprender a dar limite para esse lugar ficar bom. Por que que esse lugar está pesado? Porque você está sendo a criança boazinha, que não dá limite. Você olha para o seu pai, você olha para sua mãe e você fala por vocês tudo. Vocês têm que aprender a dar limite para a sua criança interior. Vocês às vezes vão ter que ser aquela mãe braba e vai ter que olhar aí para a Kezinha, para a Dianinha, né, para a Jaquezinha, para a Carezinha e falar basta. Você vai para a escola, você vai melhorar suas notas sim, você vai fazer essa aula, você vai começar e você vai terminar. Você vai levar a vida a sério, você vai crescer, você vai sair do controle, eu vou assumir o controle. Para mim, eu acho que esse foi o lugar mais difícil, dar limite para mim mesma. Dar limite para os outros foi fácil. Agora, dar limite para a Kezinha, foi um grande desafio. Foi um grande desafio. É um grande desafio até hoje. Sabe aquela vontade de ficar na cama mais 10 minutos? Sabe aquela vontade de não ir treinar? Sabe aquela vontade de comer mais um docinho? Sabe aquela vontade de estourar o cartão? De comprar mais uma brusinha? Essa é a criança que está desnutrida, que não entendeu o limite, que só quer. Sabe quando o pai falava assim, dinheiro não dá em árvore? Sabe quando o pai dava limite? Fala, chega, basta. Quando o pai falava, engole o choro, cala sua boca. Quando o pai tirava o cinto, isso aí é limite. E agora vocês têm que olhar para esse pai e falar, obrigado, papai. Agora eu entendi o que é limite. E agora eu aprendo a me dar limite de uma outra maneira. Não precisa mais ser na porrada, não precisa mais ser com a escassez. O quanto vocês estão criando escassez? Por exemplo, o meu pai ele parava de usar droga quando não tinha dinheiro. Entende? Então, o que a gente acabou entendendo? Que eu tenho que criar escassez para parar de comer, para emagrecer? Eu tenho que criar escassez, tipo, para parar de beber? Ai, Karen, que lindo, Karen, que lindo, Karen. É filhotinho? Ai, Karen, é demais. Gente, essa idade é a mais gostosa, né? Muito bonitinho. Então, é sobre isso, assim, tipo, é, os nossos pais talvez aprenderam isso da pior maneira. Aprenderam o limite com a doença, aprenderam o limite com a escassez, aprenderam o limite com o divórcio, a mãe que veio ali pediu o divórcio porque não aguentava mais tomar um chifre. Então, assim, eles aprenderam limites da pior maneira possível. Então, por isso que a gente às vezes olha para o limite, olha para a responsabilidade, e é pesado para a gente olhar para esse lugar. Então, bate no seu time e fala: agora eu aprendo a olhar para o limite dos meus olhos, a partir da minha visão. E olho com respeito. É tão engraçado, gente. Eu estou ensinando muito limite para os meus filhos e autodisciplina, né? E o Tomás começou a treinar, só que ele está perdendo peso e ele já é muito magro.
Então, ele está tendo atrofia muscular. Como ele não tem gordura no corpo, a quantidade de esporte que ele está fazendo não tem gordura, vai comer o músculo. Então, ele tem que comer muito bem antes de treinar, né, para poder dar conta do treino. E aí, ontem, por exemplo, eu falei, filho, você tem que comer de 3 em 3 horas para ganhar peso, ele tem que engordar 5 quilos. E aí, ontem ele conversou com a minha personal deu umas dicas para ele, vou levar ele no nutricionista também. E aí, tipo assim, aí ele deitou à tarde. Eu falei, ó, você vai dormir, ou você come antes de dormir, ou senão você vai comer e você vai passar mal, vai dar problema. Porque, tipo assim, muito tempo sem comer. Tipo assim, eu já tô na hora de comer. Como eu treinei muito hoje, já me deu uma baixadinha na pressão aqui, tem que comer. Porque o músculo, ele queima muito rápido gordura e o açúcar. E aí dá hipoglicemia, né? Gente, é sensacional. Você treina, você fica uma máquina de queimar caloria. E aí você pode comer em paz, você pode beber sua caipirinha em paz, só que você tem que treinar. Bom, o limite é a disciplina. E aí é muito legal, assim, porque eu vejo a dificuldade que ele tem de entender. E às vezes, assim, como a gente ainda escolhe aprender pela dor e não pelo amor. Aí ele acordou meio que passando mal, com hipoglicemia, né? Manda os quilinhos pra ele. E tipo, e eu falei, mas eu avisei para você comer antes. Você pode dormir, você pode tudo, mas a gente tem que aprender a cuidar da gente. Mas se fosse um tempo atrás, eu ia ali pegar, levar na caminha. Eu não posso mais fazer isso, por mais que eu tenha vontade. Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que deixar ele sentir na pele o desconforto, porque é assim que vai aprender. Eu tentei falar de uma forma amorosa e estava tudo ali, era só ele montar. Mas ele está sendo obrigado a crescer na marra. E de alguma forma, a gente, aqui no grupo da Escola da Consciência, vocês também estão sendo obrigados a crescer na marra. E eu sei que dói as minhas broncas, eu sei que dói a frustração, eu sei que dói vocês estarem perdidos nos grupos, eu sei que dói tudo isso. Mas entende que, tipo assim, é a gente suportar o desconforto e aprender. A disciplina, ela é auto-amor. A disciplina não é algo ruim. Cadê meu livro de autodisciplina? Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. É um livro muito legal, é de um yoga, e sugiro que vocês comprem esse livro, porque ele realmente ele é para mudar o ponto de vista que a gente tem sobre olhar para a disciplina, né? E as pessoas que têm autodisciplina, elas são muito mais felizes. Porque, assim, olha que interessante isso, assim. Vou pegar aqui para vocês o nome dele e o nome do autor. Porque quando você não consegue cumprir com a meta, um objetivo, meu, a gente sente muita culpa quando você não cumpre com a dieta, quando você não vai treinar. Então, assim, por mais que eu tenha vontade, às vezes, tipo, de falar assim, ah, não, eu não vou na academia. Como eu já experimentei a culpa, tipo, de não ir para academia e me sentir mal, eu já sei a dor que aquilo me gera. E eu sei que o desconforto de ir é menor do que o de não ir. Entende isso? Então, é essa balança que vocês têm que afinar, né? O que que dói mais? Ficar eternamente aqui sofrendo com isso, com esse desconforto, ou resolver? E aí, esse jogo da autodisciplina, que é o jogo do sucesso, ele é muito gostoso, que é o jogo do adulto. E aí nós vamos melhorando na performance. Entendem sobre isso? Então, olha para os limites de vocês e tem que ficar leve. O que é meu, eu dou conta. O que é meu é leve. Se está pesado as suas obrigações, está pesado para você ser mãe, se está pesado para você hoje o seu casamento, se está pesado hoje para você o seu processo de autocuidado, é que você está no lugar errado. A gente já vai para o último lugar agora. Pode ir indo, pode ir para a quarta âncora enquanto eu procuro aqui. Respira.
Como é esse lugar? Ah, Renata, parabéns, gostei. Como é esse lugar? Parece que tudo saiu da cabeça. É leve Exatamente. isso? Tô leve, tô livre. Vou nadar. Muito Tô com leve. vontade de dançar. Parece assim, que o zumbido que estava na cabeça foi embora, assim, como se tivesse descido para a terra de uma vez, sabe? Como se tivesse tido uma Uhum. descarga. Foi A Cirlei muito sentiu bom. sono, sono ou relaxamento, Cirlei? Você relaxou ou é pesado? É leve ou pesado esse lugar? Ficou leve. Esse lugar aí é as limitações do parceiro de vocês. Porque assim, o que que acontece na nossa vida? Se eu não organizei pai, mãe e eu não suporto ter um relacionamento, é muito, 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 muito pesado. Suportar um casamento, suportar um namorado, suportar alguém na minha vida se torna um fardo. Como que ficou aí, Jaque? Ficou leve? Ficou pesado? Não, não consegui ficar em cima. Não conseguiu ainda? Não, Aham, ficou pesado. é que você assume Fez muita todo sentido responsabilidade ainda mesmo, lá para trás. porque o pai e a mãe estavam na dificuldade. O meu papel, então, mais ainda amoleceu até minhas pernas. Cheguei ali e não consegui ficar. E Não é conseguiu realmente, ficar. É o relacionamento. eu não sustento relacionamento, não tenho apego, não tenho paciência, não sei, não sei. É isso. É isso que acontece. A Jaque foi linda, maravilhosa, gostosa. Você fala, como assim a Jaque não tem um relacionamento? Não tem energia para sustentar um relacionamento, porque tá faltando ordem lá para trás, dá o limite no pai e na mãe, tá bom? E assim, e começa só com a âncora. Eu não preciso verbalizar nada. A princípio, vocês não têm que verbalizar nada para o seu pai, para sua mãe. Mas com o tempo que vocês vão conseguindo, tipo, colocar a ordem nesse galinheiro, né? Aí vai ficando mais leve, daqui a pouquinho vocês vão conseguir falar. Não, hoje eu não posso. Hoje eu não posso, mãe, porque eu tenho que as minhas responsabilidades aqui. Você sabe que eu comecei a dar limite com a minha mãe, ela era muito exigente, muito, muito, muito. A criança da minha mãe terrível, né? Pior que a minha. E minha mãe, ela colocava como obrigação mesmo. Não, obrigação, vocês me devem, vocês têm que cuidar de mim, vocês têm que fazer, e o que vocês fazem ainda é pouco. Minha mãe era terrível. E ela me colocava, foi muito difícil eu sair desse lugar, né, de ser a mãe dela, tal. E aí eu comecei a dar o limite, aí eu comecei a verbalizar. Quando eu comecei a verbalizar, só que assim, primeiro eu verbalizava do masculino, aí virava pau, a gente brigava, discutia, virava aquela coisa horrorosa, né? Aquela guerra de titãs, né? E aí depois com o feminino, eu falava, nossa, aí sabe o que eu comecei a fazer com a minha mãe, que super funciona? Eu comecei a reclamar para minha mãe. Eu comecei a contar para minha mãe os meus desafios, as minhas dores, o trabalho que os meus filhos me dão. O trabalho que o meu marido me dá, o trabalho que o meu negócio me dá. Porque, tipo assim, como eu quis sempre parecer muito forte para os meus pais, eles entenderam que, tipo assim, eu sou muito forte, eu não preciso de ajuda, eu dou conta de tudo e toma aqui. Toma mais serviço, toma mais serviço. Quando eu comecei a reclamar, e minha mãe começou a quase ficar com dó de mim, tipo assim, né? Porque eu não sou de reclamar, gente, eu não sou de reclamar para ninguém. Ninguém sabe, às vezes, os trancos que eu tô passando. Eu aprendi a falar, inclusive para vocês, né? Hoje, antes de entrar na aula, eu estava aqui quase chorando. Porque eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Para o povo entender que, tipo assim, eu tô me sentindo abusada. Tem alguns alunos que são muito abusadores, entende? Então, tipo, eu falei, como é que eu vou fazer as pessoas entenderem que eu também tenho um limite, né? Então a gente precisa mostrar a nossa vulnerabilidade. É assim que a gente mostra a nossa vulnerabilidade. Mostrar a nossa vulnerabilidade, tem gente que não gosta. Eu teve uma aluna uma vez que ela falava assim:
eu não gosto tanto que você se expõe. E eu falei, sinto muito, porque assim, eu me expor, eu mostro que eu tenho limite. Só que as pessoas que não respeitam o limite do pai, mãe, o próprio limite, elas também não vão respeitar o meu. E elas vão achar que eu tenho que dar o meu cu da minha alma para ela. E ela é uma aluna abusiva, essa pessoa. E eu falei, sinto muito. Não posso contribuir com você, não sou a professora certa para você mais, pode ir embora. E eu não quero esse tipo de gente comigo, porque realmente, assim, eu entendi o meu limite. E quando você entende seu limite, quando um aluno vai embora, quando um homem vai embora da sua vida, quando um filho vai embora, você fala, graças a Deus foi embora, vai morar com o pai, porque é abusivo, né? Então, a gente precisa entender, primeiro, o limite do pai e da mãe, e depois o nosso próprio limite. Agora, é o que a Jaque lá no limite do pai, ela achou gostoso. Ela achou fácil, ela achou leve. Foi fácil o destino de seu pai, Jaque? Pesadésimo, né, amiga? Pesadésimo, né? É, então, a gente precisa, volta depois lá para esse lugar. É importante a gente sentir o peso do limite, as consequências, sabe, assim, é, e deixar o pai resolver. Esse é um problema seu, você vai ter que resolver. Você vai ter que prestar conta com Deus, com o universo, com a minha mãe, com o meu pai, enfim. Eles têm que pagar, de alguma forma, entende? E seu pai pagou, Jaque. Pagou caríssimo, caríssimo, né? Então, é a gente realmente, assim, falar, essa dívida não é minha. E me abençoa para que eu possa perceber, sobrecriar os limites do meu pai e da minha mãe, porque às vezes, por exemplo, assim, vamos supor que você vem de um sistema que ninguém nunca se casou. Eu fiz uma constelação esses tempos atrás e a bisavó era amante, a avó era amante, a filha, todo mundo, ninguém teve um casamento, todas amantes. Olha que interessante assim, né? Então, tinha um limite ali, o limite da amante. Eu quero ficar nesse limite? Ou eu quero, poxa, construir minha própria família, eu quero aqui, sabe, ter a minha autoridade. Só que entenda que o papel da amante não é muito mais leve do que da esposa? Quem lava a cueca? Então, a amante, ela é um lugar infantil, totalmente infantil, onde eu não estou querendo me responsabilizar pelo casamento. Vocês acham que é fácil ter um relacionamento? Não é, cara. Tá casada há 30 anos, 40 anos, 50, essas mulheres tiveram que engolir, os homens também, né? Porque, enfim, porco cheira porco, tatu cheira tatu. Não tem, sua mãe não era uma flor de alecrim dourado e seu pai também não. Então fala assim, o quanto a gente hoje tem que engolir. O que que seria mais fácil para nós hoje? Ficar sozinha, virar um eremita, subir uma montanha, nunca mais descer, virar uma monja, entrar num convento. Eu sempre conto essa história para vocês. Lá em Campos do Jordão tem um convento lá, né, que é o das monjas beneditinas, da Ordem de São Bento. Ai, gente. Ai, eu adoro ir para lá. Ai, gente, que vontade de não sair nunca mais. Pode sair da âncora. Mas não é infantil? É um lugar. Você ser freira não é um lugar muito infantil? O que que você faz ali, gente? Reza, canta. Oh, queria ser freira, cara. Como pode melhorar? Tem a igreja ali que, né, enfim. É óbvio que também tem o peso ali, né? Tipo, você não vai ter sexo, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, mas, tipo, ok, como pode melhorar? Eu acho super fácil. Até queria, em alguns momentos, falo, para um monge budista, né? Para um. Então, meus amores, aprendam a respeitar o limite de vocês. Enquanto vocês não respeitarem o limite de vocês, vocês não vão subir o próximo nível. Por quê? Se vocês não respeitarem o limite de vocês, o que que acontece um carro em alta velocidade? Vai bater, vai dar BO, vai capotar, vai dar merda, entende? Então o limite, ele te protege da morte.
Só que eu preciso sobrecriar um pouquinho o limite do meu pai e da minha mãe, não vai ser muito longe, porque filho de peixe, peixinho é, isso é um fato, o fruto não cai muito longe da árvore, do pé, né? Mas a gente precisa entender esse limite, pedir as bênçãos, olhar com muito, muito, muito respeito, dignidade, tem uma inteligência, né? E a partir disso, a gente se forçar a fazer um pouquinho diferente, com muito respeito, mas entendendo que, tipo assim, tem uma inteligência aí. O limite me protege, protege a minha saúde, protege meus filhos, protege meus descendentes. O limite, ele é importante, a gente precisa aprender a olhar com esse lugar com leveza. Combinado? Agora eu vou abrir o livro de Theta Healing. E aí, esse exercício, assim, eu recomendo vocês fazerem várias vezes. Sempre quando eu percebo que eu começo a julgar meu pai, ou minha mãe, ou o Micael, gente, subir na âncora do marido. É maravilhoso. Você entender os limites do sistema do seu marido, porque os limites que ele tem não é só dele, é do sistema dele inteirinho. Você subir na âncora é você calçar o chinelinho do outro. Calça o chinelinho do seu marido um pouquinho. Calça o chinelinho do seu irmão. Calça o chinelinho do seu pai um pouquinho. Fica ali só sentindo como é pesado, às vezes, o lugar do outro. E aí, o que que você vai fazer? Sai com respeito e consciência, para de reclamar, para de falar, né? E faz diferente. E olha com respeito. É tudo sobre mim. Este é outro cenário que vejo com clientes e alunos, quando a pessoa finalmente encontra a alma gêmea. É tudo sobre ela e nada sobre a outra pessoa. Isso dificilmente conduz a um relacionamento igual e amoroso. Ambas as pessoas devem se sentir livres para ser abertas e compartilhar como fazem o viver, seus gostos e desgostos, e todas as muitas facetas de suas personalidades, com conforto e segurança. Elas devem se sentir livres para compartilhar partes profundas de si mesmos. Caso contrário, o relacionamento será construído sobre uma fachada. Será baseado em desejos e necessidades de uma ou de outra parte, e não de ambas. Então, perguntar para o outro qual é o limite dele. Qual é o limite do meu parceiro? Qual é o limite dos meus filhos? Nossos filhos também têm uma inteligência, a gente tem que respeitar o limite deles, né? Só que se eu não entendo o meu limite, o limite dos meus pais, eu nunca vou respeitar o limite do professor, o limite do outro. E aí você se torna, quem não respeita o limite do outro é o quê? Abusador. Abusador. Então, enquanto eu sou abusadora, que às vezes você acha que o outro está fazendo pouco, o outro não tem energia para fazer diferente. Ele não consegue fazer diferente. Entende isso? Então, como é que eu vou exigir que é tirar leite de pedra, desumano? E aí, o que que a gente tem que fazer em muitos momentos? Abrir mão, soltar. Soltar. Ou eu aprendo a conviver, respeitar o limite do outro, entendendo que tem uma dor, que não é corpo mole, tem uma dor ali. A pessoa precisa buscar ajuda, ela precisa aprender a reconhecer. Constelar limites é sensacional. Fica a dica para vocês aí, próxima constelação. É importante vocês verem, sentir isso na pele. Aqui é um movimento sistêmico, tá? Mas uma constelação sobre limites é bem importante. Por exemplo, Leônida, a sua mãe tinha que ter dado o limite no seu pai. Ela não precisava de morrer para dar o limite para ele. Quando a gente casa, a gente precisa romper com os nossos pais. Quando eu não rompo com os meus pais, quando eu deixo meu pai e minha mãe interferir no meu casamento, as crenças, e não precisa nem estar vivo, as crenças são muito fortes, né? Então, o seu pai deu uma ordem, sua mãe desrespeitou aquela ordem, e para ela ficar ingênua, infantil, não se sentir culpada, ela morre.
ela paga com a própria vida, entende? Ela adoece, fala, por favor, papai, me perdoa, tem dó de mim, e não sei o que lá. O que que ela tinha que ter falado? Basta. Eu caso com quem eu quero, você não tem nada a ver com isso, vai cuidar da sua vida. A partir de agora, eu cuido de mim. A partir de agora, eu sou a adulta aqui, papai. E eu pago pela consequência das minhas escolhas, e não pelas suas. A sua mãe comprou uma dívida do seu pai, dos ancestrais que morreram lá na guerra, entende? Isso. Então, a gente chega um momento, e já passou da hora, da gente já se divorciar de pai e mãe. Acabou. Já deram tudo que tinha que dar. Tudo, tudo, tudo. Vocês não devem mais nada para papai e mamãe. Acabou. E agora eu vou cuidar da minha vida. E é o problema deles. Tipo assim, ter que lidar com a consequência das escolhas. Nunca trabalhou, tipo, não teve uma aposentadoria, não se organizou. Agora eu vou ter que bancar e vou ter que sustentar. É pesado para a gente ter que fazer isso. E geralmente, dentro de um sistema, quem é o filho que tem que cuidar do pai e da mãe? O último, o mais novinho. Se for por ordem sistêmica, tem 15, sei lá, 15 irmãos. O 15º é o que cuida do pai e da mãe, não pode ser o primeiro. Porque o último filho é o que deu mais, é o que recebeu mais de pai e mãe. Então, seria uma obrigação deles. O primeiro filho, não é fácil ser o primeiro filho, né, gente? Quem é primeiro filho? Eu sou a segunda. Segundo também é um botão. Do terceiro em diante começa a ficar mais leve. Aí, de fato, né? E você é quem? Era quem, Robertinha? Dos irmãos? A terceira, A caçula. a caçula. Mamãe É, não deu tempo porque mamãe infartou de um dia para outro, assim. Deu um infarto fulminante, então a gente não teve que cuidar, mas papai foi eu que cuidei. Agora tá é, tudo certo. sim, é uma forma de você. E o caçula, geralmente. Por que que o caçula ele é muito enxerido? Ele é muito intrometido. Geralmente o caçula ele acha que ele é o pica das galáxias, né? É o sabichão, é o mais arrogante do sistema, né? Mas realmente ele recebeu mais, ele recebeu tanto que ele quer retribuir, ele quer pagar. E ele precisa de alguma forma, tipo. Ele recebeu muito, cara. Ele recebeu pai e mãe muito mais alinhado, curado, muito mais light. Então, assim, é leve para ele pagar, é leve para ele fazer isso. Então, deixa esse irmão querer fazer e resolver de alguma E forma, eu né? amava dar A filha banho, única tá botar fodida, Águida. fralda. Não tem pra onde correr. A Eu filha única amava, tá Kézia. fodida. Eu amo cuidar de idoso, dar banho, fazer barba, cuidar, entendeu? Assim, me deixa leve, você aprende muito, entendeu? Com eles, com essa troca de amor. É o que Não, deixa eu meu acho, coração gente, leve. eu queria ter começado a aula hoje assim, quem foi a filha da puta que inventou o empoderamento feminino? A gente não tá no clube das mulheres. Ai, que ódio, cara. Tipo assim, às vezes eu fico pensando assim, eu fico passando raiva com umas coisas que eu não preciso mais passar. Eu tenho um marido, eu tenho um pai, tenho uma mãe, já botei ordem no meu sistema, relaxa. Às vezes eu falo assim, eu tô trabalhando porque eu sou trouxa. Eu fico passando raiva com umas coisas assim, totalmente desnecessária. Então isso está sendo muito curado dentro de mim, assim, que eu falo, gente, quem foi a palhaça que inventou esse negócio de se empoderar? Ah, pelo amor de Deus! Porque eu amo cuidar da minha casa. Eu fiquei 2 dias sem conseguir cuidar da minha casa por conta da agenda lotada. Essa semana eu fiz uma burrice né, de tipo, coloquei o trem demais na minha agenda, não tô dando conta. Aí eu deixo a minha casa e as crianças, assim, a minha obrigação, né, que é algo que eu amo fazer, eu amo cuidar da minha casa, eu amo limpar minha casa, eu amo de verdade, assim, para mim não é pesado fazer isso. Só que quando eu deixo de fazer isso, fica pesado, aí o trabalho fica pesado. Então, assim, entender essa hierarquia é ordem. Então, hoje eu montei um campo de constelação para mim. Qual é a minha primeira responsabilidade? Qual é a nossa primeira responsabilidade? Primeiro com a gente, com o nosso feminino. Aí, na hora, eu coloquei lá, segunda responsabilidade, filhos, marido. Se eu sou casada, o marido vem primeiro. E aí já ajustei a ordem. Aí falei, opa, marido vem primeiro. E o marido lá na Conchinchina.
excluído, totalmente excluído. Aí eu conversei com os filhos, com a maternidade, falei, opa, antes de você chegar aqui, é o marido. E aí falei, vou aprender a olhar para o marido com, né? Então, mas é onde as suas responsabilidades, seus limites estão errados, estão pesados. Porque é algo muito natural do feminino cuidar. E cuidar da própria casa é cuidar do próprio corpo. Não deveria ser pesado cuidar da gente, né? E outra, e se eu quero um relacionamento, eu preciso aprender a ser casa. Eu preciso aprender a ser casa. Então, se eu quero uma família, se eu quero construir um casamento, filhos, que eu acho que, né? E eu percebo que as mulheres que não querem isso são infantis, desculpa eu falar. Quer dizer, eu não quero um casamento, filhos. Eu acho que eu tô fugindo das responsabilidades. É igual a manga falar, eu não vou dar manga. Eu não vou dar manga. E aí eu brigo com as leis naturais, eu tô brigando com a natureza. Você já viu algum pé de manga não dar manga? Já viu um pé de amora não dar amora? Desculpa, parece às vezes meio machista o que eu tô falando, mas é porque se tá pesado, se eu não tenho essa vontade, se eu não gosto disso, é porque tá a ordem lá para trás tá errada. Era a mãe que estava no lugar do pai, o pai que tá no lugar da mãe. E aí a gente vai colocando ordem. Karen, vai fazer curso de constelação, urgente. É urgente. Quem não fez curso de constelação precisa fazer, porque vocês precisam colocar essa ordem todo dia. Olha que interessante. Quando eu olho para o meu pai, eu não vejo ele no lugar da masculino, eu não vejo ele no lugar de força, e tipo assim, foda-se o que eu tô vendo. Esse é o lugar dele. Faça chuva ou faça sol. Meu julgamento é onde eu enfio ele, naquele lugarzinho gostoso que a gente adora. Então, eu não tenho que ter julgamento com meu pai. Esse lugar é dele. E acabou a palhaçada. Entende? Tipo assim. E hoje eu tava indo no supermercado e eu fico conversando sozinha, né? Eu olhando, falei, pai, tipo assim, né? Foda-se, né, o meu julgamento, assim, se você fez, não fez, se é certo, se é errado, é o seu lugar e ninguém vai te tirar desse lugar. E eu não quero esse lugar. Porque se eu tô julgando meu pai, o que que acontece automaticamente? Eu entro no lugar dele. Se eu entro no lugar dele, primeiro, a minha energia fica masculina, eu vou engordar, porque sustentar o lugar do pai é pesadésimo, é pesadíssimo. Se o meu pai, tipo, se eu acho que o meu pai não deu conta, é porque era muito pesado dar conta de tudo aquilo. Não é à toa que seu pai bebeu, fumou, foi embora, largou de sua mãe, saiu para comprar um cigarro e não voltou nunca mais. Ele foi embora porque era muito pesado, ele usou droga porque era muito pesado. E mesmo tendo sido tão pesado para o meu pai, ele ficou. Então, se ele ficou, é porque, tipo assim, e o grau da força de ter ido embora, porque eu falo assim, cara, ele tinha que ter ido embora. Eu acho que meu pai tinha que ter ido embora. Minha mãe cuspia na cara dele. Entende? Então, na minha cabeça, ai, Cleo, dá para separar? Olha a Cleo, gente, morango e Nutella. Ela tá muito empoderada com o feminino. Ela tá fazendo uma torta de cookies, gente, com morango, Nutella. Não, morango. Tomar no gosto. Só de. Ai, se você ver o tamanho. Ela fez uma torta, uma gigante. Ai, que delícia. Agora chega. Já comi toda a minha necessidade de açúcar do dia. Então, entenda isso. Se eu tô julgando, quando eu julgo, julgar é calçar o chinelinho do outro. Então, como é que eu saio desse lugar, né, Karen? Abrindo mão de todo julgamento, pedindo perdão pela minha arrogância, aprendendo, tipo assim, papai, mamãe, o que vocês combinaram entre vocês? Porque tem muitos contratos, né? Quem ia matar, quem ia trair, as vinganças, porque tem muita coisa oculta ali. O que vocês combinaram? Ah, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas sabe aquela coisa assim de realmente você não querer saber? Isso é deixar pai e mãe em paz. Mas o que que a gente faz geralmente? A gente toma partido.
Não, meu pai não podia ter feito aquilo com a minha mãe. Meu pai não poderia não ter reconhecido os bastardos. Meu pai não poderia ter. É esse lugar que a gente tem que sair. Porque enquanto eu tiver julgamento com meu pai, eu estou ocupando o lugar dele. E aí, dentro do meu casamento tá uma desordem, ou eu não vou nem criar o relacionamento, eu não vou ter nem energia para poder criar o relacionamento. Cadê a Jaque? A Jaque saiu ali. Depois eu vou puxar a orelha dela de novo. Eu só puxo a orelha de quem eu amo. Como vai melhorar? Deu para entender o que é o soltar? O soltar, Karen, a solução é, assim, eu acho que a ausência de julgamento é um lugar, é um alvo, né? Mas, assim, cada vez eu ter mais leveza no que o outro deu conta de fazer. Cada vez eu aumento o meu nível de respeito com o limite do outro. Porque, às vezes, a gente, para poder entender o quão pesado foi, eu vou criar o mesmo tipo de situação. O mesmo tipo de dor, de doença. Não, é tudo subconsciente, 95% é subconsciente. Por isso que os movimentos, a hora que você monta lá o campo da mesa, e aí seu pai nem olha na sua cara, virou as costas para você, você fala, o que é o movimento aqui? E aí você vai ter que esperar a consciência vir, você vai ter que ter... Eu quero, não, eu tava brincando. Meu nível de açúcar ainda dá mais um pouquinho. Ó a criança. Pode falar, Rô. Eu gosto muito da maneira que você trabalha. Você é uma excelente facilitadora, excelente, né? E você é muito sincera com a gente. Você chama a gente para a consciência, com classe, mas você não deixa de falar a verdade. Então, quando você... Eu já aprendi. Ali já está na nossa agenda, já está ali. Tal hora, 9 horas, tal coisa. 18 horas, tal coisa. Mas você já coloca a nível de troca. E eu sei o quanto que é para você, que nem eu amo arrumar minha casa. Quando eu tenho minha agenda muito cheia de cliente, eu não posso limpar minha casa, não fui. Porque se a gente não tiver a nossa casa organizada, limpa, não adianta. Chega na hora do atendimento e fala assim, ó, você já está esgotada. Você A está sem ordem, tem que energia. ter ordem. Então, é a ordem, exatamente. E quando eu vou para a ordem, assim, o pai pesou, ficou conta, a mãe ficou conta. Quando eu vou para pôr os limites ali, já dá uma leveza. Quando eu vou para o relacionamento, me dá vontade de dançar. Quero dançar, eu quero pular, eu quero viver, eu quero ir para a vida. Né? Entendeu? Ali, mas nos limites já ficou leve. Então, assim, eu gosto muito da tua maneira, de como você conduz a tua agenda. E nós, que estamos com você, eu já estou do ano passado, e vou ficar muito de mudança, eu já aprendi, eu já sei, a Késia tem total facilidade para trocar. E eu, assim, interessante ponto de vista, gente, tem agenda, salva a agenda, bota lá no teu WhatsApp. Não, sabe essas perguntinhas, sabe? Eu não gosto de falar não, mas assim, gratidão porque você é muito verdadeira, você é Eu perdi muita, o medo de muito dar assim, você é limite. muito... Isso. Antigamente, quando eu te seguia, hoje você está leve, você está livre. Então, assim, eu só E tenho eu acho que, gratidão. assim, hoje eu já consigo dar o limite também do lugar do feminino. Porque antigamente tinha uma Exatamente. agressividade, tipo assim, que era... Não que hoje não tenha, mas hoje é o agressivo do feminino, porque o feminino também precisa ser agressivo. Aquela mãe brava que vai arrumar Sim, seu quarto agora, arrumou que nem sua cara. Na hora que eu falo pra Clã, pelo amor de Deus, você não arrumou seu quarto, né? Porque, gente, exatamente. entenda que a gente, isso é educação. A criança não quer fazer. E você A dá criança vai nome aos crescer. bois, você nos chama a dar nome aos bois. Você usa sempre você, trabalhando em você, com os teus filhos, e você nos traz essas clarezas de uma forma assim. Eu não vou te ser agressiva na fala, não.
Te acompanho desde quando você estava em Riviera, não é Rifaina, Riviera, é lá em... Como é que é? Rifânia, isso aí. Rifaina. Quando eu te acompanhei na mudança, que você saiu, que você foi para a Riviera, gente, que potência. A mulher Gente, foi muito tá legal, um aí. exemplo muito bacana, que nessa época de Rifaina, o Mikael construiu uma academia para ele. Só que mentira, ele foi muito cretino, ele construiu uma academia para me deixar presa. Porque ele monta a academia, joga nas minhas costas e vai viajar. Me larga sozinha com o meu trabalho, com as 3 crianças e com uma academia. E quando eu percebi o movimento dele, eu prontinha, com as malas prontas para começar a viajar, para começar a fazer o meu movimento. Quando eu percebi aquilo, só que assim, gente, foi muito pesado, porque assim, foi um investimento de 150 mil reais, tal. E ele me jogou aquela responsabilidade. E na hora que eu vi que, tipo assim, que ele não ia dar conta e que eu não queria aquela academia, eu não queria aquele lugar para mim. Eu detesto coisa fixa, eu detesto, tipo. E o meu processo de cura já era de Rifaina, eu vim para a praia, né? Tipo assim, eu já tinha o meu alvo na minha cabeça. E aí eu peguei e falei para ele: pode fechar a academia. Que dor. Que difícil que foi. Porque assim, o quanto eu me senti culpada. Só que aquele sonho não era meu. Eu não queria aquilo. Ele fez um investimento porque ele quis. Então, assim, e por mais que me doeu a minha alma, em vários momentos eu me percebi querendo voltar, só que eu falei, cara, eu preciso viver minha verdade. Esse não é o meu sonho. O meu sonho tá aqui na praia. O meu sonho tá aqui, é isso aqui o meu sonho. E então foi isso, assim. E aí eu fui ver, aí ele precisou fechar. E o movimento dele fechar, dele descolar, aí o Mikael é muito dramático. Mas ele é muito dramático, porque, tipo assim, ver ele desmontando a academia, o choro dele, ele queria me gerar culpa, porque o humano, ele adora fazer isso, assim, gerar culpa na gente, né? Então, meus amores, a gente precisa entender o que é nosso, o que é do outro. Teve um momento também da separação que eu achei que ele ia se matar, que eu falei, ele vai se matar e a culpa é minha. Não, a culpa não é minha. Se ele escolher e fizer um negócio desse, é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque o outro, ele é abusador, ele é narcisista. O Mikael tem um grauzinho de narcisismo ali. Só que antigamente o abusador, ele dava porrada, ele te enchia de soco, ele te batia, ele te trancava em casa. O abusador hoje, ele é, ó, um Dom Juan, é o filhinho da mamãe, joga o tapetinho ali para você passar, mas aí no final do mês não paga a conta, não tem o dinheiro, entende? Ele fala o que você quer ouvir, ele entende as suas carências, então, meus amores, a gente precisa curar nossa carência. As nossas carências vêm de um lugar aonde eu não aceito quem meu pai e minha mãe é. Esse é meu pai, essa é minha mãe, é o pai certo para mim, é a mãe certa para mim. Eu tenho um pai, eu tenho a mãe, acabou, eu tô nutrida. Eu tô nutrida e da maneira com que precisou ser. Então, quando eu ponho essa ordem e eu paro de frescura e de mimimi, paro de lenga-lenga, eu vou conseguir dar limite no outro. Agora, se eu não tenho pai, eu vou projetar o pai no marido, o pai no chefe, o pai, a mãe na amiga. Aí aquela amiga que caga na sua cabeça. Por que que às vezes vocês ficam com raiva de mim? Porque eu tô fazendo o papel da mãe, mas eu não sou sua mãe. Não sou sua mãe. E na hora que vocês entenderem isso também, vai ficar muito mais leve ouvir minhas broncas. Entende? Tem gente que fica muito ofendido e magoado comigo. Eu tinha uma aluna que ela me mandava um monte de presente todo mês. E eu entendia que ela queria ser especial. Só que se ela não deu conta de ser especial para a mãe dela, eu não posso, entende? Tipo assim, me corromper. Senão eu saio do meu lugar. Então eu tenho. E aí, tipo assim, chegou um momento que, tipo assim, ela entendeu que eu não ia vender minha alma, tipo assim, ela não ia ser especial porque ela me dava um presente. Ela sumiu e, tipo assim, eu falava, Glória, cadê a fulana? Ela sumiu, que, tipo assim, ninguém sabe onde ela foi parar, bloqueou a gente. Mas eu falei, é um problema dela. Ela criou expectativa comigo. Ela se frustrou, ela que criou uma fantasia de que eu ia amar ela porque ela me dá presente. Isso é coisa da criança, entende? Que quer agradar, 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 agradar e acha que vai receber algo em troca depois.
Então, colocar essa ordem não é fácil, tá? Então, só eu vou terminar de ler essa página aqui. Ambas as pessoas devem se sentir livres para ser abertas e compartilhar como fazer e viver seus gostos e desgostos. Então, quando quem tem relacionamento, vocês têm que entender qual é o limite do outro. Perguntem qual é seu limite. Até onde você consegue ir? O outro tem que entender. E se o outro, e às vezes, por exemplo, assim, o Mikael é super bonzinho. Ele também tem dificuldade de dar limite. Eu falo, você tem que entender o seu limite. Porque ele é muito abusado no trabalho. Ele é muito abusado aonde ele vai também. Mas porque ele não sabe dar limite, né? A empresa dele mesmo começou a abusar. Eu falei, você tem que falar que você não quer viajar. E ele vai ser respeitado por isso. A gente tem medo, às vezes, de perder. Talvez a empresa até te mande embora, mas ela te manda embora, só que nesse momento você se alinha e a próxima empresa vai respeitar você e os seus limites. Só que você fica ali comendo, né? O pão que o diabo amassou, você não dá limite, você não verbaliza, o universo entendeu. Ah lá, a Karen adora ser abusada. Deixa eu presentear ela com um bando de abusadores. Vocês têm que ter autoridade para poder dar limite e respeitar o limite e entender o limite do outro. Pense consigo mesmo. O que você tem a retribuir? O que faz de você o prêmio? O que faz alguém querer estar com você? A criança que não tem pai e mãe, ela chega no relacionamento e ela fica assim: você me deve, você me deve, você me deve, você me deve. Ela tá cobrando, ela cobra o tempo inteiro. Ela dá. O outro, coitado, tenta fazer e não é suficiente, porque enquanto não é suficiente lá na base, enquanto você realmente não olha e fala, foi suficiente, papai, foi suficiente, mamãe. Então, eu não paro de cobrar. Quem é que aguenta ficar do lado de uma pessoa que está cobrando o tempo inteiro? A não ser que você está numa mentoria, né? O meu papel aqui é cutucar vocês. Mas tirando uma mentoria, é muito chato você ter uma pessoa que fica o tempo inteiro ali te apertando, te esmagando, né? Preciso dar limites, gente. Constelem limite. Se você não consegue pensar em nada, essas são as áreas nas quais preciso trabalhar. Sua mensagem para o universo deveria ser: isso é o que procura em outra pessoa, e isso é o que eu tenho que retribuir. Escreva 3 coisas que você deseja em uma pessoa e 3 coisas que você vai dar de volta a ela. Vai, fala para mim, para a gente poder encerrar. O que você quer num relacionamento? 3 coisas. E o que você vai dar? Eu quero um homem masculino. É importante para mim uma pessoa que tenha bom humor. E é importante uma pessoa que entenda os seus limites e respeite os seus limites, porque uma pessoa que entende os seus limites e respeita limite, ela tem autoridade. Falar não é autoridade. Limite é igual a autoridade. Mas você não precisa ficar com a guilhotina, meu limite, virar a Maria Navalha, né? Tipo, é falar do meu feminino. Ó, eu dou conta só até aqui. A mamãe não consegue fazer mais nada para você. Meu amor, eu não sou a sua mamãe. Igual eu liguei para minha sogra, eu falei, sogrinha, a senhora tá precisando de vir para cá, seu filho tá precisando muito de você. Faz um mês que o Mikael ficou doente, um mês. Eu falei, o seu filho, ele não vai demonstrar, mas ele tá precisando muito da senhora, você pode vir para cá? Porque, tipo assim, eu não sou a mãe dele, né? E aí eu pedi para ela vir e ela veio. Porque eu, ó, vazei na braquiária. Porque você, se eu tentasse ser a mãe dele, nossa, cara,
acaba com o casamento. Eu nunca vou conseguir, porque minha sogra é foda. E o que que eu posso dar para esse homem? O meu feminino. O que que eu posso dar para esse homem? O meu cuidado. Eu adoro cuidar. O que que eu posso dar para esse homem? Meu feminino, meu cuidado, a minha nutrição, meu corpinho gostoso, como pode melhorar? Então a gente tem que pensar nisso, né? O que que eu quero e o que que eu estou entregando aqui de valor. Homens masculinos querem mulheres femininas. Ponto. Mulher histérica, que põe o pau na mesa, escandalosa, birrenta, que está na criança. Desculpa, gente, ninguém dá conta. Ó, eu fiz uma constelação. O que foi? Qual foi o movimento? O que que a gente fez? Acho que foi essa semana, não foi? Ah, foi da Lisa. Ela e o marido no pau, estão separados já tem 2 anos. Quando ela ajusta tudo para trás e vai para adulto e põe a criança no lugar, é perigoso eles voltarem. O cara não é um cara ruim. Ele só estava no perverso, ele estava no lugar do pai dela, dando limite, entende? É isso que ele estava fazendo. Agora, quando esse cara sai do pai, vai para o lugar do marido, do namorado, fica gostoso. Algumas pessoas se apegam à doença. Isso aqui é importante. Cléo, você está me atrapalhando. Algumas pessoas se apegam à doença física porque, em um nível profundo, temem mudanças e crescimento pessoal. Em alguns casos, as pessoas ficam tão apegadas à doença que não atraem sua alma gêmea. Nesse cenário, a pessoa permanecerá doente e não tomará medidas para melhorar. Quem é que quer uma pessoa para cuidar? Quem é que quer? E eu também não quero. Vocês querem arrumar um homem para vocês ficarem cuidando? Deus me livre e guarde, né? Tem que ser uma troca justa, né? Eu tenho que estar na disposição de cuidar e também ser cuidada, mas assim, de fato, poxa, eu quero alguém para eu ficar aqui sendo babá, sendo mãe, sendo enfermeira, Deus me livre e guarde, prefiro ficar sozinha, entende? Só que ao mesmo tempo, olha o quanto a gente está infantil e adoecida, o quanto a gente está desnutrida e precisando de cuidado. É possível que você acredite que vai se magoar se estiver feliz, e seu cérebro o deixará doente. Você pode ter o programa: se eu for feliz e me apaixonar, vão me abandonar ou me magoar. Portanto, pode idealizar alguém que não é uma alma gêmea compatível. Seu cérebro o ama suficientemente para executar esse programa para você. Então, em muitos casos, descobrir como a doença está lhe servindo é importante. Se você puder limpar essa energia, compreenderá que pode ser feliz sem temer mudanças e, portanto, encontrará a sua alma gêmea. Pergunte o que aconteceria se você encontrasse sua alma gêmea. Você pode estar feliz e cheio de alegria. Pergunte o que aconteceria se você fosse feliz e cheio de alegria. O que aconteceria hoje se você fosse a puta da vaca, da porra da puta potente e gostosa, com um namorado gostoso e com uma conta milionária gostosa? O que pior pode acontecer? O que pior pode acontecer se você for a porra da puta potente e tiver um namorado gostoso e uma conta bancária milionária? O que pior pode acontecer? As pessoas vão sentir inveja? As pessoas vão começar a se sentir traídas? Vão começar a te pedir dinheiro? As pessoas vão ter inveja do seu relacionamento? O que pior pode acontecer? Acabou para você? Porque o quanto procurar é um gatilho que te mantém viva. Façam essa pergunta. O que pior pode acontecer se você emagrecer, se você ficar milionária, se você tiver uma agenda cheia de clientes? Já fiquei cansada. Minha casa vai ficar bagunçada.
Essa semana minha agenda tá lotada. O que pior pode acontecer se você conseguir aquilo que você está tentando? Essa é uma pergunta do Theta Healing. Isso chama dig, é uma escavação. O que pior pode acontecer se eu emagrecer? Ah, vou trair meu marido. Isso foi o que eu descobri quando eu precisei emagrecer. Ontem fiz uma constelação, gente, era sobre emagrecimento. Nossa, foi tão linda. Pena que ela não quis gravar, né? A gente descobriu, vou trair, Se eu restaurar meu feminino, vou trair, né? Falei, vou ficar muito sexual, vou trair. Ela, gente, a gente descobriu na constelação que o pai dela não era o pai dela. O pai biológico não era o pai dela. Primeira informação. De alguma forma, ela já sabia disso, porque o pai que não é gordinho. E aí ela fica gordinho para falar, eu pertenço. E também para proteger a mãe. Se alguém descobrisse que o pai não era pai, que a mãe traiu, provavelmente corria risco de vida. Então, para proteger a traição, ela tem que ficar gordinha igual o pai, que não é pai. Essa menina ia emagrecer quando na vida? Nunca. Para proteger a mãe, para pertencer ao sistema do pai, quando que ela ia emagrecer? Nunca, nunca ela ia emagrecer. Então foi uma constelação assim muito louca e assim, mas graças a Deus, assim, tipo, ela já é aluna minha já tem bastante tempo e ela conseguiu perceber que descobrir agora o pai biológico, o outro pai, só aumentou o amor. Então assim, só aumentou a proteção. E ela sentiu uma alegria porque ela fala, Késia, agora eu me encaixo. Agora tudo faz sentido para mim. Porque ela olhava para a família do pai, ela não se encontrava, ela não se encaixava, era super pesada, a avó odiava ela. E por que que a avó odiava ela? Porque sabia que ela não era filha biológica. Então, quando ela descobre a informação, mas tendo consciência, tudo faz sentido. Ela ria, ela fala, Késia, agora eu vou emagrecer. Claro, porque ela não tá. E detalhe, na constelação dela, ela comprou o curso de constelação e ela fez o desenho sistêmico, e aí as filhinhas dela com um segredo. Eu falava, tem um segredo na família. Porque os dois filhos com a mão para trás. Aí ontem, a gente inclusive liberou os filhos. Né? Vocês não precisam mais esconder o nosso segredo. Porque, de alguma forma, esse segredo não podia vir à tona. E eu falei para ela, você não pode fazer nada. Pelo menos enquanto sua mãe estiver viva, né? Você não pode fazer nada, porque, de fato, não vai ser legal para sua mãe isso vir à tona. E no tempo certo você vai ter a possibilidade de conectar com esses irmãos, com a família. E ela conhece a família do pai e dos irmãos e de todo mundo. E o cara ainda é milionário. Eu falei, tá vendo aonde vem o seu poder de criar dinheiro? Porque ela cria dinheiro com total facilidade, alegria e glória. E ela fala assim, Kézia, você não acredita que eu passava em frente à casa do meu pai, eu achava aquela casa linda. Eu me apaixonei por um primo, um sobrinho da família. Olha para você ver a nossa alma, que já sabia, né? Que queria pertencer, que buscava aquele lugar. Então, agora que ela tem esse pai, ela vai relaxar, ela volta para o feminino dela. Gente, então assim, só que a gente tem que ter muita consciência para poder lidar com informação dessa, sim ou não? É a informação que vai mudar a sua vida, só que se você não estudar, e ela é minha aluna já tem uns 3 anos. Agora que a gente já fez constelação, essa informação nunca veio, por quê? Ela não tinha base para sustentar isso. E agora ela tem. Não é lindo de ver isso? E o mais bonito é sobre isso, assim, né? Tipo, ela conseguir entender que o amor aumentou. Que ela não perde nada, só multiplicou. E não ter o julgamento, tá? Então, tem muita coisa para a gente poder colocar em ordem. Sejam bem-vindas, né? Tem gente que está começando agora, as coisas vão começar a se encaixar. Nem sempre vai ser confortável, mas é uma obrigação nossa fazer ficar confortável. Por quê? Todos os lugares que a mentira é confortável, né? Em todos os lugares que não ter poder, potência e dinheiro ficou confortável,
Não ter um relacionamento ficou confortável para vocês? Por isso que eu falo para vocês, tem muita mentira. Então a gente tem que estudar, criar consciência para a gente poder ir, ó, tirando essas camadinhas de cebola e poder conectar com a nossa verdade. Tá bom? Cirlei, tem muita coisa assim. E não sintam dó. Não é ficar com raiva e também não é ficar com dó. Né? É olhar com respeito para as limitações. Por que que essa mãe não contou a verdade? Ela corria risco de vida. E eu falei para ela, falei, eu entendo a sua mãe, não julgo. E eu penso que, tipo assim, se eu tivesse ficado quieta lá atrás, quanto de problema eu teria evitado? Só que eu contei. E também paguei um preço alto. Então, vocês vão ter que escolher o desconforto que vocês dão conta de sustentar. Beleza? Então, gratidão. Até semana que vem. Semana que vem a aula do Clube das Mulheres vai ser acho que na quinta. Eu aviso lá no grupo certinho a agenda. Eu acho que já está lá. Ah, o livro da disciplina, que eu ia ler e nem li. Tanta coisa para falar, né? Vou pegar aqui para vocês. Bem legal esse livro. Chama O Poder da Autodisciplina. Cadê meu óculos? Nossa, não. Gente. Não consigo ler o nome do autor, cacete. Peraí. Mamãe não conseguiu ler o nome do autor aqui. Vê se você consegue ler, amor. Tá palhaçada isso aqui, hein, Cleo? Peraí o nome do livro aqui, ó. Peraí. Volta aqui na biblioteca. O título do livro é esse aqui, Autodisciplina. Eita. Autodisciplina do autor? Nem você tá conseguindo ler. Giovanni, que tá os 7% ali. Giovanni alguma coisa. Pera. Vai lá no Google que vai aparecer. O Poder da Autodisciplina, Giovanni alguma coisa. Ele é um yoga. Eu gostei muito desse livro. Giovanni. Giovanni Gestman. Eu gostei muito desse livro. Eu comprei um outro que é daquele Joel J. Só que ele já é um cara assim, tipo assim, de muita alta performance. É legal ler ele. Agora, esse cara aqui, ele fala sobre autodisciplina com muito mais gentileza. Eu acho que tem uma linguagem. É legal ter esses dois parâmetros, né? Mas eu achei muito gentil esse livro. O que ele traz sobre disciplina é maravilhoso, muito rico. Tá bom? Alguém colocou aqui o outro dia já? Dia 23? Eu acho que tem antes, Cirlei. Vou confirmar lá. Mas eu tenho a sensação que tem. A gente vai ter as 2 aulas de Theta Healing e as 2 aulas do Clube da Autoestima. São 4 aulas. Vou atualizar para vocês aqui. Um beijo, gratidão. O do Joel J, ele é o 100% presente. Aí o cara é atleta, aí é sangue nos olhos. O Poder da Autodisciplina e o do Joel J é 100% presente. É legal, vale a pena ler também. É esse Mas da capa amarela? o meu é no Kindle? Eu não sei, porque o Kindle meu é preto e branco. Deixa eu Tá. ver a capa dele. Tem um yogazinho assim? Tem, ó. Tem um yoga aí. Chega pro lado, chega pro lado. Não tô vendo. É esse mesmo, Tem um é esse aí, yoga ó. branco ali, ó. Isso, eu vou pegar a capa. Tira um print, Leônida, manda para as meninas no grupo, por favor. Tá. Tá bom? Então, queridas, um beijo. Paciência comigo também, paciência com o processo de vocês, mas não tem desculpa para vocês não comprarem uma agenda e anotar o horário de aula. Até criança de 11 anos tem organização com. Lembra daqueles cadernos de matéria que tem lá horário de aula? É isso que legal vocês estão precisando. A gente leva por tudo que é lugar. E tem lá, ele apita, inclusive. Tudo que você falou. Pode organizar, não tem desculpa para vocês organizarem. Tem dó de mim um pouco. Não, ter dó é muito feio, mas assim, é abuso. Tem dia que é sério, eu respondo mais de 30 vezes a mesma pergunta. Nossa. Aí, coitado de quem fez a 29ª vez, né? Já vou assim.
Vocês viram as minhas agendas, que linda? Eu coloquei lá no grupo para vocês. Faça desse momento um movimento gostoso de se organizar, de se cuidar. A lua está em Gêmeos. Gêmeos não, Virgem. É para organizar, com pinça. É para vocês organizar as gerações para trás, para frente e para o futuro. Tá bom? Combinado? Beijo. Gratidão, gente. Até no próximo encontro. Tchau, tchau.